Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Visão Geral da Criação. O ser humano tem a facilidade assim de trazer tudo para baixo como tudo igual. E fica bem fácil assim no dia a dia, nas conversas, nos relacionamentos. Damos um pouco de atenção, a pessoa já acha que é igual. Assim nós fazemos também com os ensinos. Então nós fazemos uma observação que existe graduação. Numa pequena escala nós vemos assim que o ser humano vai graduando. Essa graduação começa de pequenininho. A criancinha pequena nos braços da mãe, nos braços do pai, o jeito que ela está tendo o procedimento, pergunta a idade da criança. Maiorzinho, em outra época, também pergunta a idade. Aquele amadurecido, quando ele faz um relato, a primeira coisa que pergunta é a idade dele. Aquele envelhecido, muitas vezes, também pergunta a idade dele. Quer dizer que graduação tem grau em todas as coisas. Nós não somos iguais. Precisa de observar assim. Numa sala de aula, os garotos ali próximos já à adolescência têm trabalho em conjunto. Normalmente, um ou dois faz o trabalho. Depois, aquele que tem uma vivência que é mais coerente, aquele que trabalhou, apresentar aquele trabalho escolar, fala para a professora que não teve participação. Então a professora fala, põe o nome daqueles que participaram e o nome foi só daquele que fez o trabalho. Na criação, no desenvolvimento da criação, nós temos que perceber que sempre vêm espíritos mais evoluídos trazendo informações e instruções para que os outros espíritos humanos tenham o desenvolvimento. E é bem interessante porque muitas vezes um invento apresenta em vários países ao mesmo tempo. Uma consequência também apresenta em vários países ao mesmo tempo. Visão geral da criação. Os primordialmente criados, é isso que nós tínhamos que entender. Que tem os primordialmente criados, tem os criados e os desenvolvidos. Os primordialmente criados são aqueles que já surgiram completo, pronto, na sua formação. Aqueles criados, eles apresentam um procedimento de mais fortes, mais desenvolvidos. E os desenvolvidos estão num período de amadurecer. É aquela condição bem importante do amadurecimento. Na vida nossa, no nosso dia a dia, a confirmação de grau de evolução. E é bom a pessoa ir observando assim, do jeito que apresenta a evolução externa, apresenta também um amadurecimento daquele que tem a capacidade de fazer o direcionamento, de ir apresentando aquela condição bem importante de considerar. Na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que o espírito humano terreno, ele se encontra num procedimento de desenvolver-se. Desenvolver a gente pode ir confirmando num período anterior. A maneira das vestes, o jeito que as pessoas tinham, as ferramentas de trabalho, quer dizer que foram tendo um desenvolvimento. E depois nós achamos assim que hoje o espírito humano pensa que ele se encontra mais evoluído. Uma referência de que tem a evolução, tem a estagnação e tem a decadência. Tem aquela condição bem importante assim, os degraus de uma escada. Se a pessoa está fazendo um esforço para conhecer os ensinos, viver de acordo com os ensinos, então ele sobe os degraus. Se ele para um tempo, também um tempo depois, independente dele, ele ficou estagnado.
Fica bem fácil assim da gente ir confirmando pessoas que falam assim, especialmente no aniversário. Pergunta para aquela pessoa de como ele se encontra no dia que ele teve o nascimento, ele fala que é tudo igual, quer dizer que estagnou-se. E depois nós vemos assim que tem aqueles que descem os degraus da consideração, da maneira de ser, de não valorizar aquilo que foi possibilitado a ele, possibilitou que esse que está descendo o degrau tiveram pais bons, uma vida que possibilitou que tivesse uma ampliação dos ensinos escolares, e a pessoa desceu na maneira de ser, no comportamento. O espírito humano, ele tem que lembrar assim, que a salvação que existe para cada um de nós, para sairmos do desespero, é conhecendo as leis que o Criador instituiu, é conhecendo os ensinos. E esses ensinos a pessoa tem que lembrar assim, não adianta aquela condição bem importante que nós sabemos. Quando nós estamos fazendo uma referência de uma informação, aquele que está ouvindo, ele muitas vezes fala que já sabe. Acontece assim, o saber é relativo, porque se a pessoa estivesse tendo um desenvolvimento, então ela não estaria ouvindo, teria tido um comportamento que não precisaria de dizer a ela nada em referência àquilo que está apresentando. Essa condição, a gente vê assim que existe, essa irradiação que nós temos. Essa confirmação de irradiação, a pessoa conhece, e depois aquela condição bem importante assim, que os animais não têm dúvida quanto àquilo que a pessoa está irradiando. Perdemos essa coerência, essa sensibilidade para ver como é que nós nos encontramos. O conhecer o livro na luz da verdade é para nós, para ver se nós possamos ter aquela condição de subir o degrau da escada, de conseguir manter no degrau de cima, compreendendo a vida, esforçando. Depois a pessoa acha assim que ela já superou muitas coisas. Se nós observarmos a vida dos conhecidos, nós vamos confirmando que muitas vezes os conhecidos não superaram muitas coisas. Voltaram para a condição anterior. Estamos no mesmo barco. A mesma possibilidade de descer o degrau é para todos. É isso que nós precisamos de entender. Existe uma confusão da pessoa ter um cargo na sociedade, dela ter um recurso financeiro, julgar que aquela pessoa se encontra evoluindo ou evoluída. É isso que nós precisaríamos de tirar o desenvolvimento que a pessoa conseguiu na matéria grosseira para a sua vida interna. Então, os primordialmente criados têm essa condição bem importante. Tem os níveis também dos primordialmente criados. E esses níveis são verdadeiros. Na parte seguinte, dos criados, dos desenvolvidos, também tem nível. E nós, espíritos humanos, na matéria grosseira, em desenvolvimento, temos também o nosso nível. Melhorarmos. E essa melhora a pessoa tem que lembrar que é a vida toda. Se aquele que nós conhecemos, que nós tivemos um procedimento de conviver com ele, quando encontra-se na fase de envelhecido, muda a maneira de pensar. E depois tem uma coisa bem importante, que independente do espírito humano, tem dentro dele uma condição de ir lembrando da vida que ele teve que ter a vivência. Essa vivência vai marcando dentro de nós. Então, no período seguinte, no procedimento de envelhecer-se, quando a pessoa já se encontra naquela condição de ir desligando da matéria grosseira. O desligar da matéria grosseira fica bem fácil assim, da gente confirmando que a pele vai soltando da carne e a carne vai soltando do osso. E é que a pessoa não apresenta mais aquela agilidade para os seus afazeres. Não está relacionado à idade física da pessoa.
porque está relacionado de como a pessoa vem tendo a maneira dos seus pensamentos e a maneira que ela vem fazendo a manutenção do seu corpo de matéria grosseira. O livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para nos possibilitar ter uma força que nos fortalece e, nesse fortalecimento, ter condições de conviver com o nosso ontem. E é bem importante, porque não tem norma de tempo e de espaço o nosso ontem. Pode ser um acontecido na fase daquela criança, na fase de amadurecido, ela lembra. E depois nós tínhamos que lembrar assim, que passamos por aquela situação porque também não tínhamos saber. E é bem grave, porque quando nós vamos repetindo, vai ficando solidificado dentro de nós a falta de bondade, a falta de humildade e aquela condição de não possibilitar que os auxílios manifestem na nossa vida. Esses auxílios a pessoa teria que lembrar assim, sempre aconteceram todos os instantes. A pessoa está fazendo uma função, está com um instrumento de trabalho na mão, seus pensamentos descuida para o que não é da conta dela, está sujeito ela a machucar ou estragar a peça que ela está trabalhando. Os acidentes acontecem assim. A pessoa descuidou, não se encontrava presente com aquilo que estava fazendo. Dessa maneira também nós vamos construindo aquilo que nós temos que conquistar para a vida seguinte, para o período seguinte. Nós tínhamos que lembrar assim, existe uma separação. Essa separação é feita pelos enteais, os entes da natureza. E essa separação fica bem fácil assim de vermos também numa pequena escala. Naquela empresa tem a separação, os setores. Alguém do setor de cima da administração tem possibilidade de entrar num setor menos qualificado e aquele que se encontra naquele setor menos qualificado não tem autorização para ir ao setor de cima. Essa separação também existe na criação. É um procedimento bem interessante, porque forma uma barreira, independente do espírito humano, forma a barreira, tem um nível e fica bem fácil assim de quando a pessoa tem a compreensão, quando ela compreende aquela informação, aquela instrução, ela muda de grau, ela muda de jeito, ela muda de ser. E essa separação a gente vai observando assim que um profissional está interessado em tornar-se um professor. Aquele ambiente o conhece por uma informação, por outra informação. Ele é convidado a dar uma aula para os professores e a administração daquele ambiente. Quer dizer que para que ele fique na sala dos professores, na sequência, ele teve que fazer o teste, ele teve que mostrar que encontra-se qualificado com aquilo que ele está prontificando em trabalhar naquela empresa. Quer dizer que na nossa vida interna é o mesmo procedimento, a separação. Se nós descuidarmos, nós rompemos essa separação. E fica bem fácil assim de observarmos assim costumes. Se a pessoa dedica a vida dela a costumes que prejudicam a saúde, vai fazendo uma separação. E aqueles que eu conhecia fala daquela separação que existe. A própria pessoa não tem dentro dela aquela espontaneidade para conviver com aqueles com quem ela convivia anteriormente. Esses níveis na nossa vida diária, eles existem. Quando fala-se que quando aquele que aprofundou nos ensinos, ele confirma que pouco ele sabe e que quanto mais ele aprofunda nos ensinos, mais ele vê que precisa de aprofundar para aumentar o seu saber. Essa é uma naturalidade que nós precisaríamos de ter presente dentro de nós. A evolução é dessa maneira. Depois nós sabemos assim que naquela empresa, para uma pessoa ir para um grau melhor de administrar setores daquela empresa, muitas vezes
ele é qualificado, mas ele tem que fazer o teste. Ele passa por um sistema de perguntar a ele. Essa separação só é rompida se a pessoa apresenta a qualificação. Na nossa vida diária, nós tínhamos que entender assim, que tem a separação também na nossa vida interna, na nossa vida interior. Essa separação, a pessoa tem que lembrar que ela tem que esforçar-se muito para que ela mantenha-se no grau. Quando fala-se da escada, que na nossa vida é uma escada, e essa escada a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que subir os degraus daquela escada que está relacionado a esta condição de apresentar-se uma evolução. Depois nós sabemos assim que nós subimos os degraus e depois conhecemos pessoas que têm vontade de voltar naquela localidade em que ele foi criado e que ele viveu ali no período da infância. E muitas décadas depois, se ele pode, ele tem vontade de voltar naquela localidade. Quer dizer que ele voltou na vida de matéria grosseira nos degraus da escada. Porque tem muitas pessoas que falam assim, que não quer nem lembrar. E tem muitas outras que falam assim que aquilo ela não quer fazer, porque ela já fez muito. E quando ela fazia aquela função, era mais ou menos obrigada a fazer aquela função. Ela se exauriu-se daquela função. O exaurir-se não quer dizer que a pessoa limpou dentro dela o que ela teve que fazer de vivência e qual o procedimento que ela teve, porque agora se encontra num procedimento de repelência por aquela função que ela exerceu. A naturalidade, a compreensão. E nós vemos assim que quando uma pessoa tem humor, tem bondade e que ela é agradável, as portas da vida abrem para aquela pessoa. E também abrem para os animais, porque nós conhecemos relatos assim, que aquele animal sempre apresentava humorado. Porque quando a gente observa, por exemplo, um animal mais agudamente, com mais sensibilidade, a gente percebe a expressão daquele animal, se ele está sorrindo, se ele não está feliz. O ser humano é igual. Aquele que apresenta uma bondade dentro dele, ele reflete a mesma coisa e ele torna-se agradável. O animal é o mesmo procedimento. Tínhamos que fazer esse trabalho conosco, de ter essa condição de andar pela escada da vida, do ontem, do nascimento até o período que nós nos encontramos e da fase seguinte que nós estamos desenvolvendo, até onde nós temos a condição de irmos. Essa bondade é a vida toda fazendo um trabalho assim. Depois nós tínhamos que ir junto com esse procedimento de evoluir, lembrando assim que nós vamos evoluir até um determinado limite, porque tem o limite. Esse limite a pessoa tem que lembrar assim, que ela, para manter-se num processo de evolução, ela tem que cuidar bem dela de todas as maneiras, no jeito que relaciona, no jeito que apresenta, no jeito que ela é com ela mesma, porque aquela condição bem interessante assim, né? Uma pessoa não se encontra humorada e ela relaciona com esse ou com aquele. Aquele que compreende que essa pessoa se encontra assim e que ela está de passagem e ela vai embora, então ele não intromete, ele possibilita que essa vá com as irradiações que ela está apresentando. Aquele outro que ficou convivendo, querendo orientar muitas vezes, ele fica com um pouco daquelas irradiações. Quer dizer que a pessoa depois foi para longe e aquele que ficou envolvido continua tendo aquele tipo de vivência. O livro Na Luz da Verdade, ele vai possibilitando que cada um tenha esta condição bem importante de diminuir as influências que nos apresentam, para que nós tenhamos a condição de subir os degraus
da escada da vida e ver até onde nós podemos apresentar essa clareza. A diferença de um espírito humano para o outro é o saber dos ensinos que o Criador nos possibilitou. Esses ensinos eu compreendo que é como se fosse um corrimão de uma escada. Então a pessoa está subindo a escada e ela segura no corrimão e ela impulsiona, subindo os degraus. E esses degraus é a maneira interna, quer dizer que os ensinos apresentam assim um auxílio. E depois, esses auxílios nós tínhamos que compreender assim, os enteais. Então eles vão formando uma camada de proteção. E essa camada de proteção se encontra também com os animais. Fica bem fácil assim da gente confirmando numa moradia que tem um animal e chega pessoas que gostam do animal, o animal fica nas imediações daquela pessoa. Chega outra pessoa que não gosta de animais, o animal desaparece. Quer dizer que essa condição é bem importante assim. E depois tem muitas coisas, né? Aqueles que prejudicam os animais de uma maneira geral, eles também, na sequência dos anos, eles têm diminuição de saúde. Quer dizer que aquele comportamento que não foi agradável, tanto faz para as pessoas como para os animais, tem a consequência para aquela pessoa. A vida nossa, nós tínhamos que aprender sem ter que sofrer, porque tem um ensino que fala assim, ou a pessoa vai melhorar na vida com alegria, ou ela vai melhorar na vida pelo sofrimento. E nós conhecemos pessoas também que o sofrimento não possibilita que a pessoa tenha uma melhora. Então fica bem fácil assim que apresentou uma diminuição de saúde, em vez da pessoa fazer uma reflexão de como ela estava vivendo, quer dizer que anteriormente o jeito que estava vivendo agora apresentou a diminuição da saúde. Em vez de fazer um trabalho assim, de percebendo como ela se encontra, ela fica achando ruim e muitas vezes usando palavras pesadas que não poderiam ser ditas, porque não entrou a reflexão. A nossa vida, ela teria que ser uma harmonia, como nós vemos que existe uma harmonia na criação quando não tem interferência do espírito humano. Existe aquele equilíbrio. Se o espírito humano teve a interferência, faltou o equilíbrio, entrou a desarmonia. Quer dizer que nós tínhamos que aprender com os enteais que cuidam da natureza, possibilitando assim que para aqueles seres que vivem na natureza existe um equilíbrio, essa bondade. Então nós perdemos essa condição bem importante de receber dessa bondade, de não perceber que os servos do Criador, eles se encontram à disposição para auxiliar. E depois a complexidade que existe em uma semente que já se encontra naquela condição de tornar-se uma árvore conforme ela procedeu. É isso que nós tínhamos que entender, que os enteais, os auxiliadores que se encontram na natureza, manifestando, eles se encontram sempre prontos a colaborar com os espíritos humanos, possibilitando que o espírito humano tenha a condição de subir os degraus. Mas para isso nós temos que melhorar a nossa frequência, a nossa irradiação. Os auxílios sempre nos apresentaram na criação, depois do divino, então vêm os primordialmente criados que surgiram maduros de imediato com as irradiações de Parzival. Essa divisão tem 3 níveis. Depois tem os desenvolvidos. Nesse plano de desenvolvidos tem muitas ramificações também, mas de imediato são 4 planos que se encontram neste plano dos desenvolvidos. O espírito humano faz parte do desenvolvimento, do amadurecimento, numa condição que existia muita energia no plano dos primordialmente criados,
Então, possibilitou assim que surgissem das sementes espirituais a possibilidade da formação do espírito humano para que ele tornasse consciente no seu processo evolutivo. Então, esse processo leva milhões de anos no seu desenvolvimento. E na época atual, também nós nos encontramos num período que existe aquela condição bem importante da colheita. Muitos acham assim que povos que se encontram na criação, eles se encontram evoluindo. Para muitos, eles não se encontram evoluindo, eles pararam ou tiveram um retrocesso devido ao comportamento que eles tiveram. Então, quando nós vemos espíritos humanos que se encontram com muita limitação, encontra-se por ele mesmo ser culpado do grau em que ele se encontra, porque o comportamento que ele teve durante a sua peregrinação pela criação, ele usou o mal das capacitações que foram dadas a ele, ou ele não usou nenhuma capacitação. E a gente pode observar assim, aquela criança que tem limitação na fala e que os pais não tiveram muito interesse em auxiliar no período do desenvolvimento, então aquela criança apresenta um processo de retardar a fala. Quando ela começa a falar, o som que ele emite, qualquer um percebe que é diferente. Quer dizer que o retardar vai trazendo um prejuízo para aquele que descuidou. E depois nós sabemos assim que muitos podem culpar os pais, mas nós sabemos que nós viemos com uma força, com uma condição de ver aquilo que é bom para a nossa vida. Então, nos esforçarmos diariamente para nós, porque o esforço não é para as pessoas, é para cada um. Aquele que esforça, aquele que conhece os ensinos, fica mais fácil dele conhecer o grau em que ele se encontra. E depois, aqueles que vêm dedicando a estudar o livro Na Luz da Verdade, praticar, tem muita importância, porque sabe-se assim que esse dificilmente ou quase que impossível ele descer degraus. Quer dizer que o esforço, quando a pessoa faz para ter compreensão dos ensinos e procurar viver de acordo, ele faz esta condição assim de manter-se no grau em que ele se encontra e possibilitar que ele suba os degraus. De imediato, nós tínhamos que compreender assim, compreender os ensinos que apresenta na criação, nós tínhamos que nos aprofundarmos no livro Na Luz da Verdade e de ficar seguro com aquelas informações e trazer para nós, para a nossa vida diária, a maneira que nós estamos vivendo. O esforço não é para um período, porque nós sabemos assim que aquele profissional que usa da voz, ele treina todos os dias. Quer dizer que qualquer dia que ele for convidado a fazer uma apresentação a respeito da sua voz, ele vai encontrar-se qualificado para essa função, porque ele tem o treinamento. Para nós irmos melhorando a nossa irradiação, percebendo melhor a nossa vida e aquilo que nós temos em torno de nós, é estudando o livro Na Luz da Verdade. A maneira de evoluir é um processo individual e a gente vai observando em toda a época da vida de uma pessoa. Na criança pequena, aqueles adultos pode orientá-la por um período. Numa fase seguinte, é a própria criança que vai ter aquilo que ela está pretendendo. Estuda o livro Na Luz da Verdade.